Olá, pessoal! Olá, olá, olá! Hoje o episódio tá polêmico, hoje o Tá muito episódio legal. tá bacana, hoje a gente vai passar um pouco de raiva também, né, Carol? Passa muita raiva, muita raiva. Pessoal, você já piscou e abriu uma farmácia na esquina da tua casa, né? Parece que tá virando uma proliferação, né? Você anda um bloco, uma quadra, você já vê outra farmácia. Hoje o papo é sobre como esses quadradões brancos estão matando a identidade das nossas cidades e por que a farmácia não quer saber de você, mas ela é dona de todas as esquinas. Tá gostando do podcast, pessoal? Segue a gente lá no Planta Livre Podcast. Sem parede, Sem regra. planta livre. Oi, gente, eu sou o Fernando Eu sou a Caroline. e você tá ouvindo o Planta Livre. Hoje a gente vai falar dessa estética higienizada que tá tomando conta das esquinas, né, Carol? Você já viu essas farmácias em todas as esquinas acontecendo? Quem não viu, né, Fernando? Quem não viu? Você pisca, apareceu a farmácia. Sabe qual que é o problema? A farmácia, ela trouxe uma monotonia estética. Ela fica tão pesada na paisagem urbana, por isso que eu acho essa sensação de que cada farmácia tem uma esquina. Aí a gente vê, o que que a gente vê ali? Tudo igual, aquele volume branco. Nossa, aquele volume branco, Fernando. Ai, Aquela Carol. iluminação fria. De longe você já vê essa farmácia. Aquela logo brilhante, ainda bem que não pisca, né, senão era pra gente infartar. Já começa aquele barulhinho de hospital, só de você olhar. Pi, pi, pi. Morreu. Só de Não, morte, né? quem morre é o urbanista, o Ah, arquiteto urbanista, né. ué. É que ele parece sempre um hospital, aquela estética, assim, de hospital, sem alma, padronizada, né, e você vê que cada rede tem aquele padrãozinho esquisito, né. Não, vamos falar que ele é padronizado também por uma questão construtiva e replicável, né? Mas olha, eu tava nas internet da vida, né? Hã? Eu vi uma coisa muito engraçada, que assim, olha, pessoal, nessa viagem aí que o homem fez à Lua novamente, diz que já tinha uma farmácia instalada e uma academia. A gente não pode falar o nome das farmácias, porque a gente sabe, né, cara? Então, agora você não sabe se tá em Londrina, São Paulo, Curitiba ou até na Lua, né, Tudo Fernando. igual, tudo igual. Ah, tá faltando aquela identidade, né. Ô Fernando, quando você era pequeno, quando é pequeno, lá em Barbacena, né, Isso. Lá em o que Chique-Chique, que você Bahia. lembra da cidade? Eu lembro que, assim, cada esquina da cidade, ela tinha uma importância emocional pra gente, né, cada esquina tinha um lugar diferente. Era o que que tinha na sua cidade? A esquina ela tinha o valor de identidade, né, então a esquina ela era o lugar de encontro, era o lugar que normalmente era o ponto de comércio, o Sabe ponto de referência, né. sabe o que que tinha? Nas esquinas eu morei em São Paulo, morei numa cidade pequenininha, né, na minha infância, depois vim pra Londrina, e aí sabe o que que tinha muito, que eu achava muito legal? Cassino. Não. Uma padaria, verdade, Sim. a padaria era o ponto de encontro, né, e hoje até em bairros mais antigos de Londrina, a gente vê algumas padarias, assim, que realmente fornece aquele cafezinho, pão de queijo, né, aquele cheirinho gostoso, e hoje não. A gente está passeando e o que que a gente vê na esquina? A bendita da A farmácia. bendita da farmácia. Pessoal, a farmácia, de fato, se a gente for pensar de uma maneira um pouquinho mais pragmática, ela não quer uma relação, com a calçada, ela não quer uma relação com o pedestre, né. O projeto, ele é padronizado, ele vai empurrar uma edificação para o fundo, né, então imagina que a gente tem um terrenão, a gente coloca a edificação lá no fundo e o recuo vira o quê, Carol? Estacionamento. Estacionamento, então vira ali aquela exibição de carros, né. Isso cria uma barreira muito física entre o objeto que está ali construindo a edificação e quem está andando na rua, né, ou seja, a gente chama isso de segregar, né, o uso do solo. É um modelinho feito para quem entra, compra e ó, vaza com seu carro, não tem troca social, não tem vitrine para o pedestre, é um uso quase que esterilizado na esquina, né. Horrível. Agora eu vou te perguntar, você como urbanista também, Pode né, perguntar, vou Carol. perguntar, fazer pergunta difícil, tá, e polêmica também. Você acha que a culpa é da farmácia, né, ou do modelo urbano que está premiando esse tipo de atividade em Londrina?
Olha, a gente pode falar até de outras cidades, porque realmente é uma padronização que a gente vem enxergando, né. Nas cidades pequenas e médias, as farmácias estão tomando a esquina. Eu acho que poderia ser outro modelo de negócio, mas calhou de ser uma farmácia. Mas a replicabilidade do que se compra, porque você entra na farmácia hoje em dia não é só para comprar remédio. Lá vende sorvete, lá vende, produto de estética, vira um local de conveniência, né, mas que a gente perde a identidade cultural, identitária das edificações no ponto mais privilegiado que um projeto arquitetônico poderia estar, que é a esquina, né, que pode desenvolver 2 fachadas. Eu não acho que de fato é a farmácia o problema, mas sim esse desenvolvimento desenfreado de tem uma coisa, replica 1 milhão de vezes de uma maneira padronizada, né. E você sabe, Fernando, que ó, eu estudo, né, pra vir aqui, você sabe, né? Você é estudada, né, Eu sou Carol? estudada, pensa bem. Olha só, eu fiz uma pesquisa, e aí sabe o que que tem nessa pesquisa? Que Londrina tem pelo menos 123 farmácia, drogarias, de acordo com o levantamento da comercial, tá? E tem pelo menos 300 estabelecimentos que são categorizados como farmácias e afins, essas farmácias de manipulação e etc, sabe. E segundo a OMS, a gente tem então uma quantidade que está muito superior, ele tá 4 vezes maior do que o estabelecido pela OMS. Então a gente tem, assim, se a gente tem uma farmácia para cada 8, 10 mil habitantes, em Londrina o negócio é exorbitante, então não é impressão nossa não. É Né, é a dado. farmácia. É dado científico mesmo, é dado aqui de estatística. Porque aqui a gente traz a estatística, também falha palhaçada, né, mas olha Não, não aí. tem só palhaçada não, a gente tem estatística aqui também. É, pessoal, antigamente, né, como eu comentei, a esquina ela é um ponto privilegiado, né. Quando você vai fazer um projeto aí, no seu estágio, no seu escritório, no seu começo de carreira, quando você pega um projeto de esquina, é super legal, né, Carol? Nossa, o projeto de esquina, quando a gente vai projetar, a gente pensa na fachada ativa, a gente pensa dos vários pontos que a pessoa vai conseguir enxergar, como é que ela vai ter aproximação. Ah, um ponto importante, Fernando, lembrando que a gente não chega de drone nas edificações, né, não chega por cima, a gente chega do Exatamente. quê? Qual o nível? Da calçada, né, o pedestre chega da calçada, o carro ali chega da rua, então a gente tem essa aproximação. E a farmácia, ela vem, acho que é pra gente ver o quê? De longe mesmo, né, que a gente vê aquela esquina brancona e o que mais incomoda mesmo, sabe pra mim o que que é? Aquele estacionamento enorme na frente, sabe, aquele estacionamento enorme, parece que, assim, o lugar não é exatamente para você, é para o carro, né. Aí você falou lá atrás até que a gente tem essa questão de urbano, política urbana, né, será que também eu só vejo esses estacionamentos de farmácias vazios, né, eu sei que a cidade tem que ter estacionamento, mas aí gera uma polêmica até, né. Será que a quantidade mesmo de vagas pra na farmácia ela tá adequada, Fernanda, assim, olhando? Parece estar sempre tão vazio, é uma coisa tão difícil, assim, também de você, engessar esses pontos, né, esquinas, aquele monte de carro na frente, eu acho que é bem complicado toda essa questão, né. Vocês perceberam que a Carol mete as perguntas difíceis pra mim, né, É, gente? mas é claro, Porque né. olha, esse monte de vaga na frente desses estabelecimentos, onde você tem que o intuito não é ficar e permanecer, é Não, comprar e não, não tem vazar. não tem uma árvore que eles plantam, é de Não 15 tem centímetros, não nada, tem é nada, nada. só para você sentir essa conveniência. Então, não que você tenha que preencher todas essas vagas, mas, o consumidor quando ele vê, ele bate o olho e fala assim: "Existe um lugar para eu estacionar?", ele sente a conveniência de que aquele espaço vai ser facilitado para ele chegar, comprar e vazar, né. Então é proposital, não simplesmente por ter uma quantidade enorme de vagas, mas para de alguma maneira sensibilizar o consumidor, né, de bater o olho e falar assim: "Ah, então tem lugar para estacionar, eu paro aqui rapidinho, não preciso procurar a vaga", porque é quase que uma linha de produção, né, pensar nessa lógica de preciso entrar, comprar e sair. E ele entender que essa dinâmica, fora essa esquina que ele acabou de contar, vai, acontecer em outra, então em outra cidade, em outra quadra, em outro campo, é a mesma dinâmica.
tem um estacionamento, num lugar branco, higienizado, eu vou entrar, vou achar que eu preciso, vou comprar e vou sair, né. Ah, Fernando, então aí você tocou num ponto bem importante. Então você está dizendo que tudo isso é intencional? Que tudo isso Pois eles é. fazem para pegar a gente de patinho mesmo? Então esse mundo de farmácia é intencional? A gente ter esse estacionamentão na frente, né, pra gente cair bem de patinho para entrar na farmácia e comprar aquele monte de coisa que a gente não precisa? Um monte de creme para o rosto, tem mais creme do que rosto. Ah, eu gosto, Fernando. Você sabe que eu tô na idade de usar creme, né? É. Creminho pra ruga, creminho pra tudo, filho. Vicky Vaporub. Vicky Vaporub, né. Gente, antigamente, se a gente falar agora a Carol tá puxando uma coisa mais passado, mais cremes, mais, né. Antigamente a esquina era um lugar de encontro, né. Então se a gente tá falando que hoje a esquina virou esse esquema de não permanecer, não dá vontade de criar um vínculo com esse espaço, antigamente, né, era um lugar de vínculo, de identidade, porque como a gente está falando, a esquina é um dos pontos mais, importantes para o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Você consegue ter 2 fachadas, né, então você consegue desenvolver um objeto legal. Então a gente, antes de ter essas réplicas em todo lugar, existia, como a Carol falou, a padaria, o bar, a mercearia, ou de fato alguma edificação que explora essa esquina, né, trazendo aí uma arquitetura de qualidade, com um térreo de qualidade, com uma área de fruição que é você conseguir, você tá andando na calçada, de repente você consegue passar dentro da edificação, né, uma galeria comercial. A farmácia, ela mata esse dinamismo, né. Ela paga um aluguel que ninguém cobre, aluguel de esquina, Não, é caríssimo, né. caríssimo. E na verdade, assim, essas a farmácias, elas já são implantadas segundo um modelo já, né, de negócio, em que o investidor ali, ele tem uma rentabilidade alta e um aluguel garantido por anos, assim, né. Então as farmácias, elas são bem pensadas, são bem estudadas onde elas são colocadas, mas a gente tem muita farmácia mesmo, né. E como funciona em rede, a rede tem um poder monetário, ela tem um poder, um lugar, né, a microeconomia ali da cidade muito forte, porque funciona em Sim. rede, né. Se uma farmácia não está indo também, isso funciona em rede. Isso coloca num privilégio de competitividade de mercado muito diferente, por exemplo, de um empreendedor menor, né. Sim, inclusive, várias farmácias, assim, pequenas, elas sumiram, né, depois que começou essa grande quantidade de rede de farmácia a entrar nas cidades, né. Então as farmácias pequenas não conseguem ser competitivas, assim, em termos de produto, né. Então esse monte de farmácia, né, ela reflete esse planejamento urbano que prioriza o consumo rápido em vez da socialização, é isso que o Fernando falou. A farmácia, esse estacionamento na frente, ele foi feito para você entrar e sair rapidinho. A gente gosta desse tipo de conveniência? Gosta, mas percebam como ele prejudica a cidade, assim, nesse espaço de socialização, né, de vivência urbana mesmo, né. Então a gente está trocando o nosso bairro por um corredor de conveniência. Pessoal, não que seja, absurdamente errado você ter pontos na cidade que sejam convenientes para o De forma consumo nenhuma. ou algo do tipo, mas quando isso é absurdamente replicado em tudo quanto é canto, você vê aquele quadradão branco iluminado com carro na frente, ah, Carol, não dá, né. Ah, não dá, pelo amor de Deus. E fora que assim, eu não ia falar, Fernando, eu não ia falar. Fala, Carol, Ah, mete eu a não ia boca, vai. falar, ó, mas elas são horrorosas, né. O trem de horroroso. Meu Deus, que esse modelo que eles estão replicando de caixote enfeitado com luz branca e revestimento brilhante. Nossa, a arquitetura, assim, a gente tinha algumas redes de farmácias que tinham uma arquitetura melhor, aí quem mais das antigas aqui em Londrina, Eu né. não sei do que você tá Ah, você não falando. sabe, você não Não, eu rolê não mesmo. Aham. eu não Né. participo Que desse tinha até uma arquitetura um pouquinho mais interessante, uns prédios, né, agora, tá uma replicação desse tipo de modelo de farmácia. sem graça, Meu Deus, horroroso, Fernando, sem horroroso. graça, chato. Mas não tem nem sabe o que que eu percebi esses dias? Que tá chovendo, né, bastante essa semana, não tem nenhuma marquise para você se abrigar, então você chega com a porta de vidro e você tenta entrar e você fica ali parado um pouco enquanto essa porta não abre, ela é automática, beleza, mas você fica um tempinho ali na chuva, então você entra molhado, você não tem nem esse espaço para você se acomodar, então você tá numa esquina
em que ela não tem esse zero convidativo, assim, pra você ficar ali na frente nem um pouquinho, assim, né. Não é para ser nem um pouquinho confortável, pessoal. E é estudado, né, isso é organizado, isso é pensado para que o usuário não se sinta, de fato, confortável em estar ali, né. Você vai ser bem atendido para fazer a compra, mas nada além disso, né. É, você entra e sai. Na verdade, o pessoal tá fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V ali de projeto na cidade inteira, e isso não tá legal, gente, não tá legal, não é legal, né. Eu sei que tem bastante gente que ganha muito dinheiro com isso, mas não dá. Ah, Fernando, sabe o que que a gente vai ver agora? As vergonha? Ah, vergonha, tá na hora da vergonha. Só a gente passar vergonha aqui não dá, Não, vamos não fazer de os horror. graça ainda, né, Não, de Carol? graça não dá. Pessoal, tá na hora do nosso bloco favorito desse episódio, desse podcast, que é o nosso Puxadinho da Vergonha. Puxadinho da Vergonha, pessoal, é o nosso quadro que remete àquele projeto que você teve que fazer e teve um anexo que não tem nada a ver. É aquele projeto que ficou com uma carinha esquisita e você esconde. É o Puxadinho da Vergonha, onde a gente traz relatos de colegas, amigos e também dos nossos ouvintes. Você também pode participar. Manda lá pra gente, a gente sempre posta nas redes sociais com antecedência no @Planta Livre Podcast. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, manda lá no plantalivrepodcast@gmail.com. Carol, vamos lá? Já que a gente tá falando desses blocão branco, o que será que tá pegando com a galera? Vou puxar, tá? Vai lá, puxa a vergonha. Vou puxar a vergonha. O primeiro puxadinho é sobre a clínica farmacêutica. Um arquiteto passou para mim. Recebemos o projeto de uma clínica e a referência que a cliente trouxe era uma farmácia de rede. Nossa, que lindo! Não, tanta coisa para ter como referência, vai ter como referência a farmácia de rede? Carol, mas vende produto bonito, vai ver, tem que ter visão, cara, Ah, é visão. né. Pega a visão, pega a Pega a visão. visão, vai. Ele queria exatamente aquele visual. O quadrado branco, luz estourada e zero personalidade. Isso O diz muita coisa sobre o cliente, hein. Nossa, Queria muito. falar nada não. Não, mas eu também acho, já tá ali um zero, né. O desafio foi enorme para driblar essa vontade de entregar um projeto que tivesse identidade e acolhimento, sem parecer apenas mais uma caixa iluminada e fria no meio da quadra. Imagina o desafio, um cliente desse com uma referência dessa. Isso aí bota puxadinho. Será que ele conseguiu? Eu fiquei até na dúvida se ele conseguiu fazer. Não, se viesse pra mim eu falar assim: "Eu tenho uma amiga". Carol, não, né? Fala: "Tenho uma amiga, cara, que ela vai resolver seu problema. Eu tô com a agenda meio cheia, você vai lá conversar com ela". Gente, imagina você, um profissional da saúde, um médico, um fisioterapeuta que quer fazer um espaço de pilates, que seja, e a tua referência é uma farmácia. Não dá. Tanta coisa bacana na internet pra eu pesquisar. Como é que a pessoa tá pesquisando na internet isso, né? Vamos ver a barra de pesquisa dela pra. Ai, tô procurando referência pra mandar pro meu arquiteto. Deixa eu ver o que eu escrevo. Quadrados brancos sem graça. Enter, manda lá. Horroroso, esqueci. 2026. Afe Maria. Não dá, mas eu imagino o tamanho do trabalho que esse arquiteto teve. Gente, tem que cobrar bem desse jeito, viu? Tem que Porque não cobrar bem. dá, não dá, né? Cliente ruim, assim, com zero referência, tem que ser bem cobrado, mas eu imagino o projeto que saiu, viu? Porque normalmente, quando o cliente vem com essa referência, dá trabalho. Eu fiquei curioso agora para saber o resultado desse Ah, projeto, porque o arquiteto bom, ele também tem, esse jogo de cintura de o seu cliente não tem obrigação nenhuma de ter essas referências, né, de entender. Vai de você ser um bom profissional e guiar o seu cliente para ter um resultado bacana com a sua leitura crítica do espaço, mas que é um saco, né, farmácia, aff. não dá, mas é clínica farmacêutica eu nunca vi. Desse jeito eu nunca vi. Vem ali. Mentira, já vi, Fernando. Não, Já vi, se não tem, muito. vou Mentira, lançar. mentira, mentira. Não dá ouros. Vamos lá pro segundo, Fernanda. Tô até com medo, Carol. Vamos lá. Chama assim, ó, A Herança Maldita. Meu Deus do céu. Fizemos uma reforma em um espaço que já tinha sido uma farmácia de rede. Então, pelo jeito não vai ser mais saúde. Era um espaço de saúde e não vai ser mais saúde, é isso? Pelo jeito é isso. Era uma farmácia, só que a hora que essas farmácias de rede saem do imóvel, gente, olha, fica nada, né? O imóvel fica bagaçado, não sobra nada. Vamos ver.
O terreno era até grande, mas a área construída era minúscula. O projeto original focava tanto nas vagas de estacionamento na frente que qualquer carro estacionado tampava completamente a fachada. Meu Deus, eu falo tanto isso em sala de aula. Toma cuidado com as vagas de estacionamento pública, principalmente o projeto comercial. Você faz lá pode ser uma boutique de moda, pode ser qualquer coisa que precise de uma vitrine para ter produtos. Daí só quem chega com uma Dodge Ram na frente da tua edificação, pronto, cadê tua vitrine? Ninguém vê mais nada. Mais nada, só o carro. Não faz sentido. Vamos continuar aqui. Não tinha como criar uma vitrine legal ou uma relação com a rua. A esquina desperdiçava o que virou um refém do asfalto. É, não tem como, né, gente? Você chega para fazer um projeto de reforma numa esquina que já foi um estabelecimento como esse, uma farmácia, é difícil você inventar a roda, né? Você vai ter ali um espaço que vai ter resquício de que um dia já foi. Isso é reforma, né? É, e a reforma sempre deixa engessado, né, igual, eu até já comentei que essas farmácias de rede, elas usam o prédio, normalmente ele é bem simples, assim, são aqueles barracões mesmo pré-fabricados, né, pré-moldado, e aí eles enfeitam aquele caixote. Então você arquiteto, para você sair desse caixote enfeitado, trazer alguma arquitetura com significado, né, para o usuário, ele é difícil mesmo, mas não é impossível, né. A esquina ela tem essa questão dos recuos obrigatórios que é o estacionamento e acaba ficando na frente. Então, mas eu acho que assim, Fernando, olha, se me chamasse para fazer esse projeto, eu faria com gosto. Fazer uma coisa bem bacana, tentando integrar melhor essa esquina. Depende, claro, né, do restou e qual é o perfil, né, desse cliente também, qual que é o negócio dele, né. Mas eu acho que a esquina ela abre para o arquiteto muita possibilidade. É isso que eu ia falar. Por exemplo, às vezes esse arquiteto que mandou mensagem pra gente, ele não teve escolha, porque se você vai fazer um projeto como esse, que tá usando pouco a taxa construtiva ali, né, o coeficiente de aproveitamento, se você quer fazer um projeto diferente, que era uma farmácia e tá com vaga a mais, eu aproveitaria um pouco mais ali dessa taxa construtiva, né? Usar um pouco mais do terreno, mas pelo que eu entendi, ele não teve para onde ir. Teve que usar ali o resquício da edificação que um dia já foi e fazer alguma coisa porque que sobrou, né. Então, mas Aí imagina que dói. o que sobrou é que o problema é assim, o quanto que o cliente quer investir, porque É. imagina o que sobrou da farmácia. Então sobrou o quê? É o que a gente já criticou aqui, sobrou o quê? Aquela fachada, né, daquela cor específica da farmácia, sobrou aquela iluminação Aquela iluminação linda, né, linda, né, bem aquele feita. aquele LED que se vê de longe, Dá pra né. operar uma pessoa ali Meu Deus, dentro, né. na calçada. Né. Galera, a cidade ela precisa de esquinas vivas. Não é um problema a gente ter espaço de conveniência na cidade, tá? Mas a cidade não é um depósito de réplicas de edificações e negócios, tá? A cidade não é um depósito, desses espaços de negócio. Ela tem que ser um espaço vivo. A arquitetura ela precisa voltar a olhar para o pedestre e para a diversidade do comércio de bairro. Você curtiu o episódio de hoje? Segue a gente no Spotify e conta pra gente lá no @Planta Livre Podcast qual é o comércio legal da sua infância que, infelizmente, virou uma farmácia. Gostou, Carol, do episódio de Hoje hoje? eu adorei, adorei. Polêmico, né, Fernanda? O que vem Polêmico, no mas próximo de legal? no próximo episódio, eu acho que é muito relevante pra gente, né. Fernando, o arquiteto precisa saber desenhar? Nossa, eu não vou me aguentar nesse episódio, eu vou Não, ter que falar. vai ter que falar. E eu também, né. Eu acho que a gente romantizou demais o traço perfeito, você não acha? Arquiteto, será que tem que ser o próximo da Vinci, Carol? Não sei, talvez, quem sabe? A gente vê então no próximo episódio. Sem paredes, Sem regra, planta planta livre. livre.